Bem, pessoal, nós tínhamos parado trabalhando nesse conteúdo sobre adaptação celular, né, tipos de adaptação, e nós tínhamos parado justamente nesse esqueminha aqui, que é o esqueminha referente aos processos bioquímicos moleculares relacionados especificamente com a questão da hipertrofia, né? Então, só relembrando, a gente tem 3 receptores aí. Eu não vou me aprofundar muito, né? Porque a gente já debateu isso, mas eu vou pegar só os pontos-chave desse esquema, tá? Só lembrando, qualquer dúvida, vocês falem ao fone, tá bom? Todo mundo tá ouvindo direitinho? Me dá aí só um feedback para poder saber se está tudo ok. Sim. Ok. Então, a gente vendo esses 3 receptores, né, sobre a superfície da célula, pegando como base o princípio da hipertrofia, esses 3 receptores são receptores proteicos, eles vão captar essa informação e vão ter uma via de sinalização intracelular. Essa via de sinalização, ela é comum para os 3 receptores. A gente tem 3 receptores, cada um de forma diferenciada vai se ligar com algo específico, né? Um vai estar relacionado com a questão mecânica, os outros dois com a questão mais trófica, que seria a questão trófica, a questão interna do organismo, como hormônios e como fatores de crescimento. Todos esses 3 receptores, eles vão canalizar algo em comum. Qual é essa via em comum? É ativar fatores de transcrição. Fatores de transcrição nada mais é do que multiplicar a quantidade de material genético com o intuito de futuramente, né, induzir genes ou aumentar a síntese proteica. Então a gente está vendo que essas vias elas podem induzir genes, principalmente aqueles genes que estão relacionados com a embriologia, né, são genes que estão na fase inicial do desenvolvimento do indivíduo, e também podem, concomitante, ao mesmo tempo, ou em outra ocasião, interferir na questão da síntese proteica. E aí a gente vai ver que essas sínteses proteicas, elas podem ser proteínas diretamente relacionadas ao desempenho da célula, né, em relação ao aumento dela, né, ou pode ser proteínas que vão ser o que a gente considera como fatores de crescimento. Esses fatores de crescimento, eles geralmente são liberados, né? E eles interferem em outras células adjacentes ou na mesma célula. Então, se eles vão interferir na mesma célula, eles vão fazer com que haja maior fator de transcrição e, consequentemente, maior desempenho, principalmente na síntese proteica ou na indução de determinados genes. Isso vai depender da necessidade celular. O resumo que eu quero que vocês entendam é isso, que esses 3 mecanismos, esses 3 receptores vão atuar em mecanismos que vão induzir a síntese proteica ou que vão fazer a indução de genes, especificamente genes embrionários ou fetais, tá? Eu queria dar uma ênfase aí aos fatores de crescimento, porque esses fatores de crescimento nada mais são do que proteínas, né? Essas proteínas, elas vão ser geralmente liberadas por células e vão interferir em quê? Interferir em vários processos de adaptação. A gente está vendo o primeiro aí, que seria a hipertrofia, né? Mas esses fatores de crescimento, eles também vão estar ligados na próxima adaptação que eu vou apresentar, que é a hiperplasia, tá? Então, eu queria que vocês focassem nessa questão desse fator de crescimento, porque ele vai ser indispensável para a gente entender as próximas adaptações, tá? Só lembrando, fatores de crescimento vão atuar induzindo maior produção de síntese proteica, principalmente maior produção de síntese proteica, para fazer ou que a célula aumente seu tamanho ou que o tecido multiplique o tamanho, aliás, a quantidade celular, tá? Que é o caso da próxima adaptação que a gente vai ver hoje, chamada hiperplasia. A hiperplasia é um fenômeno diferente da hipertrofia. A hiperplasia é o número significativamente aumentado, né? Aumenta-se o número de células no tecido em resposta a algum estímulo, tá? Na hipertrofia, não. Apenas há um aumento Marcelinho, do tamanho da célula. Ou, esses fatores de transcrição é a mesma coisa quando você fala em fator de crescimento? sim, não são. Esses fatores de transcrição, eles são desencadeados
a partir da ligação do fator de crescimento, tá? É outra via, não é a mesma É coisa não, porque tá? eu fui ler lá no livro a parte de hipertrofia, aí tinha eles em mecanismos bioquímicos, aí eu fiquei um pouco sem entender. Certo. Esses fatores de transcrição, eles são outros fatores que vão atuar na produção de fatores de crescimento. Podem atuar na produção de fatores de crescimento, certo? Mas são coisas distintas, tá? Certo. Fatores de crescimento são substâncias que geralmente são proteínas, são liberadas para atuar em outras células, né? Células vizinhas ou na própria célula, tá? Mas é outra coisa. Ficou claro, Vitória? Sim. Obrigada. De nada. E aí a gente tem, ó, que a hiperplasia é aumento na quantidade de número de células do tecido em resposta a um estímulo. Esse processo, essa adaptação, ela geralmente acontece ao mesmo tempo em que acontece a hipertrofia, certo? Mas são fenômenos diferentes, mas acontece simultaneamente, geralmente. Geralmente acontece simultaneamente, na maioria das vezes, tá? Ela também pode ser dos dois tipos. Ela pode ser fisiológica, né, decorrente de processos naturais do organismo, como interferência hormonal, e vejam só o destaque aí, né, para os fatores de crescimento. Então, esses fatores de crescimento, eles também são outros tipos de proteína, né, são proteínas, na verdade, que aí atuam também favorecendo o processo de hiperplasia pelo fenômeno natural, que seria pelo tipo fisiológico, tá? Também existe a patológica, a gente vai ver que geralmente é provocada pelo desequilíbrio em termos de concentração de hormônio, né? Às vezes acontece uma superprodução de hormônio e que pode interferir no crescimento exagerado, na multiplicação exagerada de células, tá? A gente viu que, por exemplo, na hipertrofia, né? Na hipertrofia do tipo patológico, a gente viu que pode causar, por exemplo, o aumento no tamanho da célula da região do endométrio. A hiperplasia, nesse caso, está muito associada, essa hiperplasia do tipo patológico, ela também está muito associada com o que pode acontecer na parede do útero, tá? E ela geralmente é causada por esse desequilíbrio ou porque está havendo produção de fatores de crescimento com o intuito de atingir determinadas células. A gente vai ver como é que isso acontece. Mas, por exemplo, na gestação ocorre essa hiperplasia? Sim, a gente vai ver que sim, tá? Principalmente na questão das glândulas mamárias. Há uma superprodução, né, justamente para a indução da liberação do leite materno, tá? A gente vai ver que é um caso, nesse caso, fisiológica, né? É a hiperplasia fisiológica decorrente aí da variação, principalmente progesterona, tá? Vinculada à questão da gravidez, né? Diretamente ligada com a questão da gravidez. Vejam, uma coisa que eu queria chamar a atenção para vocês é que na hiperplasia, como a gente está considerando o aumento na quantidade de células, é indispensável a gente entender que para essas células aumentarem em número, elas precisam ter a capacidade de duplicar, né? De se dividir. Então, as células que vão estar vinculadas com essa capacidade de aumento no tamanho do tecido são células, geralmente células tronco, né? Elas têm que ter uma que a gente chama de pluripotencialidade. Elas devem ser totipotentes ou pluripotentes, que é a capacidade de se dividir numa mais numa taxa maior do que qualquer outra célula, tá? A gente chama essas de células de tutipotentes, ou multipotentes, ou totipotentes, sinalizando que são células que vão aumentar o número, tá? E elas têm que ter essa informação. Onde é que essa informação está, em termos de capacidade de aumentar em quantidade? Na informação genética dessa célula. Então, eu digo que uma célula é uma célula tronco porque ela já vai ter uma informação genética, um conjunto de genes lá que vão favorecer a sua divisão. E no caso das células tronco, elas podem se dividir e formar vários tipos de células, né? Células diferentes. Na hiperplasia, são células específicas daquele tecido que vão gerar células em um número maior daquele tecido. Então, não vai mudar o tipo de célula.
mas vão ser células que já estão naquele tecido, que são células-tronco daquele tecido com aquela capacidade de se diferenciar, de se multiplicar, tá? Se multiplicar. Ok, ficou claro? Ó, a gente está vendo agora esse exemplo do que Vitória, não, Hermínia perguntou, sobre a questão de uma característica, né, um exemplo da hiperplasia fisiológica. A gente está vendo aí já essa micrografia, o corte histológico, mostrando a questão das células da mama. Então, as células da mama, justamente por uma influência hormonal, quando a mulher fica grávida, o nível de progesterona ele aumenta muito, né? Além da progesterona, a gente tem outros hormônios, a citocina, prolactina. Então, esses hormônios aí, eles vão influenciar no tecido da mama, né? Um aumento. Também isso acontece na fase da adolescência, né? Então, na puberdade, há um boom desse nível de progesterona, né? Fazendo com que haja maior multiplicação no número de células naquele tecido, no caso da mama. Tá? E aí, interessante que nesse caso, né, da hiperplasia fisiológica das células da mama, ela tem que acontecer ao mesmo tempo do que o processo de hipertrofia. Então, as células aumentam o tamanho, também vão aumentar o número. Aumenta o tamanho por quê? Porque precisa haver, principalmente, o aumento na questão dos ductos, né, que vão liberar o leite. Da mesma forma, na quantidade. Então, precisa ter uma quantidade boa para poder atender a demanda que seria de alimentar o filho, né? O feto. Opa, desculpa, o bebê. Tá? Alimentar o bebê. Então, isso é necessário diante de um estímulo. Qual seria esse estímulo? Um aumento na produção hormonal em decorrência do processo da fertilização, né? Da gravidez. Tá? Aí é um exemplo clássico, né? Da hiperplasia do tipo fisiológico. Ok? Então vejam que nessa micrografia a gente tem as células basais e a gente tem as células colunares. Vejam que o número das células colunares vai estar significativamente mais expressivo, maior, né? Do que as células basais, porque as células basais estão na camada basal. Elas que vão dar sustentação a essas células colunares. Então, as células colunares precisam aumentar em quantidade e em tamanho também para atender essa demanda de produção de leite materno. Ok? Esse é um exemplo clássico aí da hiperplasia fisiológica. Na patológica, ela também está muito associada com a hipertrofia daquele exemplo anterior, no caso da menstruação. Quando a gente tem um nível também exacerbado de progesterona, ultrapassando o nível ideal de testosterona, que na mulher existem os dois hormônios, só que há uma prevalência maior de progesterona, né? Justamente para dar as características sexuais à mulher. Quando esse nível de progesterona está muito alto, muito excessivo, pode acontecer algumas alterações ali. Uma delas é a hiperplasia do tipo patológico. Por quê? Porque essas células do endométrio, né, elas acabam aumentando muito em termos de quantidade. E aí, no processo de menstruação, pode ser que, além de aumentar esse número, né, o processo de menstruação ele acaba sendo contínuo, né, por causa do aumento na quantidade. Então, aumenta muito. E isso também é um dos motivos para endometriose, né? E aí acaba também podendo, né, dependendo do nível, essa hiperplasia patológica, a gente disse que ela é uma ponte para um processo de neoplasia do tipo maligna. Ela pode ser. Claro que se não tratado, né, as células elas podem se direcionar para o processo de lesão irreversível. Né? Até então a gente tem um quadro de adaptação. Então está havendo um excesso na produção de hormônio, ou de fatores de crescimento, né? Induzindo essas células a aumentar a sua quantidade. E sempre vai ter um desequilíbrio, aí, porque vai haver esse excesso frequentemente. Se não tratado, né? Se não diagnosticado e tratado, pode culminar no processo de lesão irreversível, né? Ou pode ser inicialmente um quadro, pode levar a um quadro de lesão que pode ser reversível,
E pode chegar a um quadro de lesão do tipo irreversível. Aí já não tem mais jeito. Tem como voltar ao estado normal da célula. Ok? Nós temos outro tipo clássico, outro exemplo clássico de hiperplasia, que é quando a gente sabe que o fígado, por exemplo, é um dos órgãos que tem a capacidade regenerativa, né? Essa capacidade regenerativa, ela se dá pelo processo de hiperplasia. Então, o órgão já tem células com essa capacidade genética de aumentar sua quantidade quando parte desse órgão é retirado ou parte desse órgão é afetado. No caso do fígado, a gente está vendo aí no esquema mostrando que essa hiperplasia ela só acontece no fígado, para a restauração do fígado, porque já existem células troncos com essa capacidade. Além disso, se a gente for pegar um pedaço do fígado que ficou ali, decorrente de algum evento, né? Essa capacidade desse fígado, ela vai ter naturalmente esse restante do órgão que ficou, vai ter naturalmente a possibilidade de produzir fatores de crescimento para aumentar a quantidade de células na sua região. Agora, o que acontece? O fígado também tem um limite. Ele não pode, por exemplo, cerca de até 40%, 45% do fígado tem que se manter. Abaixo disso, ele já vai perder essa capacidade de liberar fatores de crescimento para a sua reconstituição. Então, tem que se manter mais ou menos de entre 40% a 50% do fígado, né? Depende muito do organismo. Tem alguns organismos que até 35% ainda o fígado consegue se regenerar. Por quê? Porque as células que estão lá liberam fatores de crescimento que vão agir nas células adjacentes. Olha que interessante. Eles agem nas células do próprio fígado que ficaram ali, as células vizinhas, fazendo com que ela aumente a sua capacidade de induzir fatores de transcrição para induzir o aumento de síntese proteica. O que é que a gente está vendo nessa questão aí? É justamente esse mecanismo aqui. Então, as células de fígado vão liberar fatores de crescimento. Esses fatores de crescimento vão se ligar a receptores na própria célula do fígado, fazendo com que haja o quê? Produção de fatores de transcrição, principalmente para aumentar a quantidade de proteínas e para induzir mais liberação de fatores de crescimento, para aumentar a quantidade dessas células, fazendo com que o fígado se regenere. Tá? A gente está vendo exemplos também nessa imagem em que a capacidade do fígado, das células do fígado, as células hepáticas, perderam essa capacidade de produzir fatores de crescimento e, consequentemente, não vai haver processo de regeneração. Nessa situação patológica de esteatose hepática, o que é esteatose hepática? É um quadro de lesão reversível, ou seja, ainda pode voltar ao estado normal, em que há um grande acúmulo de gordura no fígado. Em decorrência de quê? Principalmente de fatores nocivos, como alimentação muito rica em gordura, predisposição genética também pode influenciar, mas geralmente alimentação muito rica em gordura e também tabagismo e também alcoolismo, né? São fatores que vão interferir aí, influenciando e levando esse quadro de lesão até então reversível. Algumas drogas medicamentosas, elas podem também interferir nisso e podem induzir acúmulo de gordura, levando ao quadro de esteatose. Agora veja, esse quadro patológico de esteatose é quando realmente o fígado perdeu, as células hepáticas perderam sua capacidade adaptativa, entraram no quadro de lesão do tipo reversível. Na outra figura aí do lado direito, no quadro de cirrose, aí a gente já tem um problema. É porque essas células perderam a capacidade de se adaptar, perderam a sua capacidade de estão no quadro de lesão, mas que essa lesão agora não é mais possível de se reverter para o quadro normal.
é quando as células agora estão no quadro de lesão do tipo irreversível, né? Então, o fígado ele foi tão atingido ao ponto de que suas células não sofrem mais adaptação, não estão no quadro de lesão reversível, já estão no quadro final aí de morte celular, tá? Que a gente denomina de lesão irreversível, tá? Ficou claro, gente, esse esquema aí de hiperplasia? Marcelino, no caso, as células que não coisam mais são as células tronco, é que você falou? As que Não, não. essas células que, que são características de serem células hepáticas, né? Elas já têm uma característica de ser células tronco, né? Células troncos teciduais. E aí, naturalmente, esse órgão já tem essa alta capacidade de se regenerar. Por quê? Porque geneticamente essas células, elas são células que a gente pode considerar como células troncos teciduais, tá? Outros tecidos também podem sofrer hiperplasia, mas não regenerar, tá? Então essa capacidade de regeneração é muito específica do fígado. Por quê? Porque lá tem uma alta concentração de célula tronco já. Mas também tem um limite, né? Então o fígado não pode ser, ficar residual a menos de 20%. Ele tem que ter uma taxa de permanência ainda no organismo até mais ou menos de 40%, para poder essa capacidade não ser perdida. Ficou claro, é mínimo. Ficou. Obrigado, viu? Ó, e aí, outro tipo de adaptação, acho que é uma das também bem conhecidas, que a gente pode até visualizar melhor, é a atrofia. É quando esse órgão ele vai sofrer uma Marcelino, redução. Oi, na hiperplasia, que era o que eu tu estou te acabou escutando de... bem baixinho, quase nada. Tá escutando agora? Tô assim. Pronto, na hiperplasia é a Hum. parte de células tronco, né? Aí eu queria É, saber se na hipertrofia hum. também é só a partir de células tronco ou pode ser outras células. Não, podem ser outras células também, porque é só o aumento no tamanho, né? A hiperplasia é porque esse tecido precisa se multiplicar, tá? Certo, Em quantidade de células. obrigada. Não tem nada. Ó, na atrofia, quando alguns órgãos ou tecidos vão sofrer diminuição desse tamanho, em decorrência de quê? Na redução do tamanho da célula e na redução do número de células. A célula vai reduzir seu tamanho, não é que ela vai perder sua função, não. A função é mantida, mas ela sofre um processo de adaptação em que vai haver redução desse tamanho e também, geralmente, né, do número de células do tecido. Quais as causas? Uma das que a gente consegue visualizar bem é quando essa carga de trabalho ela é reduzida e o órgão acaba ficando atrofiado. Por exemplo, alguma fratura, né? Ou alguma fratura ou quebra mesmo de algum osso, né? E aí, quando é engessado e retira aquele gesso, a gente percebe logo, né, que aquele membro ficou atrofiado. Então, é mais perceptível, porque as células sofreram uma redução na carga de trabalho. Aquele membro que não estava apto a trabalhar naquele momento, estava passando pelo período de repouso. E esse período de repouso, que a gente chama de desuso, né, gera atrofia. É a mesma coisa quando, por exemplo, algumas pessoas sofrem a fratura ou quebra do membro, por exemplo, da perna ou do braço. Isso aí vai fazer com que, à medida em que aquela região sofreu esse impacto e precisa ficar em desuso, essas células elas vão sofrer uma redução significativa no número e também no tamanho. Tá? Outra questão já é uma questão mais patológica, que a gente pode Marcelino, dizer. Ou, nesse caso de fratura, por exemplo, hum, essa atrofia ela é reversível? é reversível. A partir do momento em que o membro começa a ser usado, começa a ser estimulado, né? E Tá aí bem, volta, né? Volta as obrigada. características. Nada.
A perda da inervação é mais uma atrofia que pode estar associada com patologia, ou com um fenômeno patológico. Tá? Essa perda de inervação justamente vai interferir no processo de contração muscular. A gente viu que para ter contração muscular, né, ter estímulo, tanto estímulo nervoso, lógico, como o processo de contração, é necessário haver uma inervação, uma cadeia destinada do sistema nervoso, principalmente periférico, né, para poder atuar naquele processo. Então, quando essa inervação ela é perdida, não vai haver mais impulso nervoso e não vai haver mais processo de contração. Nesse caso de perda de inervação, a gente pode estar associando aí com a questão do Parkinson também, né? E também, de certa forma com Alzheimer. Alzheimer também interfere, né? Mas é mais na região do sistema nervoso central. O Parkinson está mais relacionado com o sistema nervoso periférico. Tá? Então, por isso que eu posso dizer que é um processo de atrofia, geralmente, que se inicia a partir de uma interferência patológica, né? Causando essa perda de inervação. Tá? O que é que pode gerar também essa perda de inervação? Alguns impactos, né? Alguns fatores mecânicos. Tá? E interessante também que nesse quadro a gente pode colocar outra patologia que seria a diabetes. A diabetes, com o passar do tempo, se for descompensada, né, ela pode interferir também na inervação, fazendo com que o membro ele fique perca, por exemplo, a sensação de dormência, né, no membro. É uma das questões da diabetes que já é um início, um indicativo de que se aquela diabetes não for controlada, pode haver futuramente uma perda dessa inervação. O próprio excesso de glicose também é um fator nocivo para as células. Então, excesso de glicose interfere em vários fatores bioquímicos que podem fazer com que aquela célula sofra um processo de lesão irreversível. Tá? Outra causa que pode gerar a atrofia é a diminuição do fluxo sanguíneo. Então, tendo regiões em que perdem essa irrigação sanguínea, pode levar ao processo de atrofia. Né? Incrivelmente, apesar da gente estar em 2020, né, século XXI, e a gente ainda tem um quadro de nutrição inadequada em termos globais, principalmente em decorrência das posições sociais. Né? Essa nutrição inadequada é um dos fatores, eu poderia dizer, o principal que pode levar à questão da atrofia. Por quê? Porque algumas vitaminas são precursores principalmente da estruturação e da síntese de proteínas. Elas são cofatores enzimáticos, que a gente chama. Então, a depleção de nutrientes, né, a redução ou inexistência de determinados nutrientes, ele também vai afetar diretamente a alguns tipos de adaptação e também de lesão. Tá? Outro fator, algumas interferências na produção de hormônios, que a gente chama de perda de estimulação endócrina. Né? Então, quando hormônios deixam de ser liberados, ou esses hormônios não se ligam ao seu receptor, pode levar ao processo de atrofia, e processos mecânicos de compressão, né? Pancadas, digamos assim, de uma forma mais popular. Né? Seriam essas interferências mecânicas mesmo. Tá? Então, todos esses fatores aí podem levar, são as causas, não podem levar ao processo de atrofia. Tá? O que a gente está vendo, um exemplo correlacionado com a perda de inervação, principalmente no sistema nervoso central. Aí a gente está vendo que, eu até esqueci de falar, que é outro fator que pode levar à atrofia, o próprio processo de senescência, ou seja, o próprio envelhecimento. O envelhecimento, ele também é um dos fatores, a idade, né, que pode levar ao processo de atrofia. A gente está vendo aí do lado A, a figura A, do lado esquerdo, é o cérebro de um jovem adulto normal, tá? A gente está vendo essa membraninha
Vocês estão vendo que tem uma parte que tem uma membrana, né, que é essa parte mais à esquerda da figura A, e uma parte que não tem membrana, seria a parte mais à direita da figura A. Essa membrana a gente chama de, justamente, de... deixa eu lembrar o nome. Agora esqueci. Meninges, desculpa, meninges. Então, essas meninges, elas são membranas que revestem o cérebro. Elas têm uma principal função de proteção, né? Então, para fazer essa imagem, eles tiraram essa membrana, né? A gente percebe, focalizando aí na figura A, o lado direito, seria de um jovem, adulto normal, e a gente está vendo na figura B, do lado direito também, um homem com cerca de 82 anos. Além da idade, ele já tem outra patologia, que era a presença de arteriosclerose. E aí a formação da arteriosclerose na região cerebrovascular. Então, são dois agravantes, seria a própria idade e também essa outra patologia. Geralmente, essa patologia de arteriosclerose, do tipo cerebrovascular, está muito associada com a idade também, né? Então, são dois fatores que andam juntos. Então, a gente percebe que essas depressões cerebrais, que a gente pode dizer, né, a gente vê no jovem um número bem significativo, né, de dobraduras, digamos assim, são essas depressões cerebrais. Já no idoso, a gente vê essas depressões, elas diminuindo, né, essas dobras cerebrais diminuindo, vendo que existe um processo realmente de atrofia. Então, é como se essas células, a gente está vendo um tecido, né, na escala macroscópica, mas é como se essas células que constituem o tecido, elas sofreram uma diminuição muito significativa no seu tamanho. E aí, o que é que isso reflete diretamente? Justamente na questão do equilíbrio do indivíduo, no movimento do indivíduo, no processo de contração do indivíduo, no processo cognitivo do indivíduo. Então, todas as funções, né, vinculadas com a questão do sistema nervoso central vão ser afetadas, né? No Alzheimer, a gente tem um processo que não seria nem tanto atrofia, mas degeneração, né? Então, há uma redução mesmo significativa aí. Pode existir atrofia no Alzheimer? Pode. Geralmente, as células elas tendem a diminuir inicialmente seu tamanho, como uma resposta adaptativa inicial, e se progredir, né, esse fator nocivo, que geralmente no Alzheimer é um fator genético, né, são genes que induzem isso aí, e aí ele vai começar a haver uma degeneração. Sai da atrofia, que seria uma adaptação, entrando no quadro de lesão irreversível, que seria a degeneração. Tá? Então, isso aí vai afetar toda a estrutura do indivíduo, né? A gente vê esse exemplo aí clássico na questão da atrofia na região cerebral, ok? Alguma dúvida até então? Tá. Os mecanismos, o que é que leva as células entrarem no processo de adaptação do tipo atrofia? Uma redução muito brusca na síntese de proteínas, lógico, se vai diminuir o tamanho, se vai diminuir a quantidade, esse tecido ele vai ter que ser sinalizado para que as células reduzam a síntese proteica. Né? E aí, tanto há uma redução da proteína, como um aumento na degradação de proteínas. Lembra aquele mecanismo de proteossoma que a gente viu em biologia celular, em que o biquitinas vão se ligar à proteína mal dobrada e ela vai ser canalizada para o proteossoma para ser degradada? Lembram disso? Como é, Lembrando daquele Marcelino? mecanismo do proteossoma, quando a gente tem a proteína mal dobrada lá, lembra? Ou com a mal configuração, ou uma proteína velha mesmo. As ubiquitinas são as proteínas. Sim. Tem as ubiquitinas que se ligam a essa proteína mal dobrada e vai degradar, né? Exatamente. Então, esse mecanismo acontece também para gerar atrofia. Né? Diminui a quantidade de proteínas e outras proteínas vão ser degradadas no proteossoma. Tá? E aí isso também vai interferir no metabolismo celular. Ou seja, vai haver também uma redução brusca na atividade metabólica da célula.
E outros processos acontece uma autodegeneração. É interessante isso. Há um processo de autofagia a partir do surgimento de vacúolos. Esses vacúolos são espaços ricos em lisossomos, a fusão. Então, relembrando lá como é que é formado os vacúolos autofágicos, né? Aparecem lá vesículas, essas vesículas se fusionam com lisossomos, lembram? E forma lá o vacúolo cheio de enzimas. Então, na autofagia, esses vacúolos, que a gente vai chamar de vacúolos autofágicos, porque eles vão destruir a própria célula ou parte da célula, que seria organelas da célula, né? Eles são formados, favorecendo o processo de atrofia. Ó, a gente está vendo aqui o início do processo de atrofia na região do sistema nervoso central, especificamente do neurônio. A gente está vendo aí uma região em que vai ter o neurônio sofrendo o processo de degeneração ou redução, né, que a gente caracteriza aí como atrofia, a partir do surgimento de vacúolos autofágicos. Esses vacúolos autofágicos, eles liberam também alguns grânulos. Nesse caso aí vai ser um tipo específico chamado lipofuscina, que é um grânulo rico de características por ser rico em substâncias lipofílicas. Né? E nesse caso aí, começa a haver uma autodestruição celular. A célula começa a se autodestruir, tá? Se autodestruir a partir da formação desses vacúolos. Qual a intenção dessa autodestruição? Pode ser a destruição geralmente parcial, né? Então a célula diminui seu tamanho a partir da sua autodegeneração, ou pode ser uma degeneração total para diminuir a quantidade de células no tecido, tá? Isso vai depender. Então, vejam, o processo de atrofia, ele pode ser caracterizado tanto a nível de células como a nível de tecido, né? Então, se o tecido diminui a quantidade de células, ele está sofrendo atrofia, ok? Está sofrendo atrofia. Ficou claro, gente? Ok. O outro exemplo, outro tipo de adaptação, seria o último, né, que a gente vai ver, é o de metaplasia. Esse tipo de adaptação ele é caracterizado por uma modificação estrutural das células no mesmo tecido. É como se uma célula com um formato passasse a ter outro formato, diferenciando esse tecido, que antes era um só. Então, é quando um tecido sofre alterações na constituição das suas células que passa a ser caracterizado um novo tecido. Tá? Essa alteração é considerada por ser um tipo de alteração que pode ser reversível, tá? Mas também pode culminar no processo de alteração irreversível. Mas ele é classificado como processo de adaptação do tipo reversível. Pode ser alterado reversivelmente. A gente está vendo um exemplo aí. Onde é que eu posso dizer que isso acontece com mais frequência? Principalmente no tecido colunar do trato respiratório. Tá? Pessoas que fumam, né? Questão do tabagismo. É muito comum as pessoas que já são fumantes ativos por muito tempo, né? Basta ser acima de 2 anos, acho que até 1 ano pode acontecer, depende do organismo. Mas acima de 2 a 5 anos, as pessoas que são fumantes ativos, toda a estrutura, todo o epitélio do aparelho respiratório vai sofrer transformação. As células que antes a gente está vendo aí, tem umas células de tipo colunar, né? Tem um formato colunar. Além disso, elas são ciliadas, tem cílios, né? Na região externa aí da membrana. Por que tem cílios? Porque esses cílios ajudam a produzir um muco para expulsar algum patógeno, algum parasita, né? Então, as células do trato respiratório, elas são nesse formato aí, normal. Epitélio colunar, do tipo normal, ciliado, tá? Quando a pessoa começa a fumar, a tendência é que essas células, elas inicialmente percam todos os cílios, né? Então, a pessoa, por isso que fumantes tosse muito, né?
Porque esses cílios eles já estão desaparecendo, ou eles estão em um número muito pequeno, e a pessoa não consegue exercer um processo que acontece chamado escada rolante para a liberação de secreção. Existe um mecanismo que esses cílios eles vão auxiliar na expulsão de muco, né? Junto com tudo que não presta. Esse muco tem tudo que é desfavorável para a célula, toxinas, micro-organismos. Então, no caso do cigarro, esse muco vai ser muito rico em nicotina e todas aquelas substâncias resultantes do processo de modificação das substâncias que tem no cigarro. Então, por isso que o problema do cigarro não é tanto a nicotina que causa o vício, mas as substâncias derivadas daquele metabolismo. Né? Então, o que o fumante expira. Então, ele ingere aquelas substâncias, aquele conjunto de substâncias, e ele também produz subprodutos que são muito tóxicos. Né? E essas substâncias que são muito tóxicas, derivadas desse metabolismo, a maioria pode destruir as próprias células do trato respiratório, além do fumo inicial, do cigarro inicial, das substâncias iniciais, né? Como nicotina, entre outros aí. Então, o que é que essas substâncias fazem com o passar do tempo? São substâncias tóxicas de caráter altamente nocivos, altamente prejudiciais. O que é que acontece? Essas células vão perder os cílios, vão mudar o seu formato, deixando de ser colunar para ser um epitélio escamoso. Então, eles perdem essa estrutura e, em vez de ser colunar, fica uma célula mais compactada, mais reduzida e sem cílio. Então, esse fenômeno aí é um processo de adaptação. Agora, vejam que esse processo de adaptação ele é reversível até certo ponto. Se o fumante continua sendo fumante ativo por mais 10 anos, 6 anos, 8 anos, isso aí faz com que a lesão, a adaptação, que até então é adaptação, deixe de ser adaptação, né? O epitélio, que antes era um epitélio colunar, passou a ser um epitélio escamoso. Então, isso aí é um processo de adaptação. Mas com o passar do tempo, esse epitélio que agora é escamoso, ele pode já entrar no processo de lesão do tipo irreversível e pode culminar no processo de morte celular. Quais os processos de morte celular que podem aparecer? Necrose, apoptose e também as piores, que é a questão do câncer, as Marcelino, neoplasias. Oh, eu acho que aí entra também a questão do que a Gisele perguntou, porque a partir do momento que você tem uma fratura e é engessado e tal, e depois que você tira o gesso e faz fisioterapia e estimula, aí é reversível, né? no Mas caso da atrofia, né? tem gente que passa muito tempo com gesso e depois não estimula, aí acaba sendo uma alteração irreversível e fica com aquele membro atrofiado, né? No caso da atrofia. Exatamente. Na metaplasia, isso a gente está vendo que ele é dependente de um fator nocivo, né? Então, esse fator nocivo, se não for retirado, que seria a questão do tabagismo, se prosseguir, né, se progredir, pode culminar no processo de lesão irreversível. Geralmente, na maioria das vezes acontece o processo de lesão irreversível. Tá? A metaplasia sempre é caracterizada da modificação de um extrato de epitélio colunar para um extrato de epitélio escamoso? Não. Às vezes acontece o inverso. Na região, parte da região gastrointestinal pode acontecer o inverso. A metaplasia, que é do tipo, inicialmente tecida do tipo escamoso, pode ser convertida em um epitélio colunar. Tá certo? Eu estou só mostrando que pode existir. Na maioria das vezes acontece uma modificação do epitélio colunar para escamoso. Pode acontecer também, dependendo do tipo de tecido, que, naquele caso, o epitélio escamoso é considerado o pioneiro, né? Ele pode ser transformado, modificado para o epitélio colunar, certo? Só mostrando essas duas situações que podem acontecer. No trato respiratório, né? Geralmente, pela questão do cigarro, o caminho é esse. É do epitélio colunar, considerado normal, para a metaplasia escamosa, tá?
esse tipo aí. A gente está vendo outro exemplo de metaplasia na região da conjuntiva ocular. Isso aí é um dos fatores naturais que acontece com a idade, tá? A gente tem inicialmente um tipo de tecido, geralmente, que é do tipo colunar, normal, né? E com o passar do tempo vai para a conjuntiva ocular ela passa por modificação se transformando no epitélio escamoso. Pode também essa metaplasia acontecer pela presença de patógenos. Pessoas que têm, é engraçado, tem pessoas que geralmente têm maior frequência de conjuntivite, né? Então, isso aí também pode acontecer como uma adaptação à invasão, ao ataque de bactérias patogênicas. Isso também pode acontecer. O que é que vai desencadear a metaplasia? Geralmente são fatores, olha que interessante, fatores inflamatórios, como citocinas, podem gerar isso aí, pegando a questão do cigarro ou a questão mesmo desse exemplo aí da figura 11 de bactérias, a resposta inicial do organismo é a produção de células não, de substâncias inflamatórias, tá? Fatores de crescimento também interferem, são indutores, e os próprios componentes de algumas matrizes extracelular, que aí podem, por natureza própria, ter essa característica de sofrer modificação a partir da interferência de um fator, a partir da presença de um fator, certo? E também os fatores externos, né? Por exemplo, radiação, luminosidade, no caso as conjuntivas. Então, é muito sensível à luz, nossa conjuntiva. Então, o excesso de radiação, ou de luz solar, ou de luz, de forma geral, também pode induzir esse processo de metaplasia. Isso é muito característico do indivíduo, né? Das predisposições genéticas desse indivíduo. Tá? Gente, eu gostaria de ficar a aula até aqui, porque a gente vai entrar na parte de lesão e morte celular. A gente está indo aos pouquinhos, né? Mas eu acho que está sendo tempo suficiente para poder vocês acompanharem bem, né? O que é que vocês estão achando? Eu tô indo bem devagar porque foi recomendado que a gente tivesse, tipo assim, diminuísse o ritmo. Então, eu já estou no ritmo lento, estou diminuindo ainda mais o ritmo, tá certo? Para poder facilitar para todo mundo, ok? Marcelinho, Então, essa metaplasia que você falou está ligada somente a fatores nocivos? não, essa metaplasia ela pode acontecer também a fatores naturais. Geralmente, a metaplasia, que é a transição do tipo de tecido, é muito comum ela acontecer na transição, na embriogênese, né? Então, quando o tecido ele precisa ser modificado para outro tecido, com o A questão do desenvolvimento olho, é que você falou? do indivíduo. A metaplasia no olho, nesse caso aqui, vai depender muito de fatores externos ou fatores nocivos, né? Então, por exemplo, engraçado, teve até um caso que apareceu há um tempo atrás de algumas pessoas que foram sequestradas e elas estavam no ambiente sem luminosidade há muito tempo. Então, elas passaram, em média, não lembro quanto tempo, mas mais de anos, sem ver a luz solar, né? Sem ter contato com a luz. O que aconteceu com a conjuntiva ocular? É extremamente sensível à luz. Essas pessoas não enxergavam, eram praticamente cegas por causa da luz. Então, nessa situação em que a ausência de um fator, né, ou excesso de um fator, que seria a falta de luz, né, no escuro, interferiu diretamente nessa conjuntiva. Porque assim, se a gente for analisar a criança, o bebê, ele tem um processo, um avanço, né? Então, ele começa a ter uma percepção de visão com decorrente com o seu desenvolvimento. Por quê? Porque ele vai entrando mais contato com a luz e isso vai favorecendo o desenvolvimento dessa conjuntiva para um tipo de tecido específico, tá? Que aí, no caso, a gente pode dizer que essa transição, ela acontece de forma natural. Seria uma adaptação do tipo metaplasia de características fisiológicas, né? Mas a metaplasia nos indivíduos adultos está mais relacionada aí com a questão mesmo
fatores externos, interferência de fatores externos, sejam eles nocivos ou não. Ficou claro, Vitória? Ficou, obrigada. De nada. Gente, alguém tem mais dúvida? Oi. E tá ótimo esse ritmo, viu? Ai, que bom. Quem tá falando, Luana? É a Vitória. Ai, Vitória. Tá certo. Ok, gente, vou parar a gravação aqui, certo? E aí, eu vou ficar fazendo. Marcelo travou aqui, não tá dando pra te escutar. Oi, estão me ouvindo? Sim, agora sim. Agora sim. Ah, tá. Então, o que eu estava falando, até esqueci de parar aqui a gravação.